Olá, pessoal! Eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. E nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma análise completa de uma questão que caiu na FUVEST de 2022 sobre esse livro aqui, um poeminha desse livro aqui, Mensagem, do Fernando Pessoa. Então, vem comigo! Bora lá, vestibulando, esse vídeo é para você, para que você possa, então, conseguir responder de uma forma mais assertiva as questões da FUVEST. Como que a FUVEST cobra os livros da lista de leitura obrigatória? Então, vem comigo. Então, vamos lá, a gente tem aqui, então, uma questão da FUVEST de 2022, a questão 24, sobre o livro Mensagem, do Fernando Pessoa, e o poema em questão é um poema chamado Nuno Álvares Pereira, tá? E a gente precisa, olha lá, vestibulando, preste bem atenção. É muito importante que você faça a leitura da legenda também do poema, tá bom? Aqui na legenda a gente tem o seguinte, olha, Fernando Pessoa, e tá mostrando em que parte do livro está esse poema, para que você possa, então, por meio dessas partes, você tem que saber que esse livro Mensagem ele é dividido em 3 partes e é um poema, então, que faz referência à coroa e da primeira parte. Então a gente sabe que a primeira parte, deixa eu voltar aqui, a primeira parte do livro Mensagem é uma parte que pega o brasão de Portugal e vai homenageando pessoas, heróis, que foram importantes para a construção da história de Portugal. Então ele pega cada pedacinho do brasão e faz uma homenagem a uma pessoa. Então ele pegou aqui a coroa para homenagear o Nuno Álvares Pereira. E como é que a gente sabe que foi a coroa? Porque tá aqui na legenda, né, gente? Olha, tá aqui, olha, coroa, tá bom? Primeira parte. Essa informação, a informação da legenda, ela é extremamente importante para que você possa, então, saber de que parte que está sendo falada, tá? Principalmente nesse livro, que ele é muito importante, que essas partes, elas são muito importantes para a construção de toda a história. Então, vamos para o enunciado primeiro, para a gente saber o que está falando, né? O que está pedindo na questão, depois a gente faz a leitura do poema e junto com a leitura do poema eu vou fazer a análise completa desse poema para você, hein? Então vamos lá. A primeira parte de Mensagem, organizada com o correlativo poético do brasão das armas de Portugal, perfila uma série de figuras míticas e históricas que teriam sido responsáveis pela formação nacional portuguesa. Aquilo que eu já tinha explicado, né? Daí qual é o comando? A seleção de Nuno Álvares Pereira para ocupar o lugar da coroa, e aí a gente precisa saber por que é que encontrar a alternativa que vai nos dizer por que é que a coroa foi escolhida para homenagear o Nuno Álvares Pereira, tá bom? Então agora vamos para o poema e agora eu vou fazer uma análise completa do poema para você. Você gosta de fazer análise de poema? Eu adoro! Então vamos lá, o título é Nuno Álvares Pereira. E ele diz o seguinte: que auréola te cerca? Auréola, sabe a auréola do anjinho assim? Tá? Então, que auréola te cerca? Te cerca a quem? De quem que tá falando? Do Nuno Álvares Pereira. Então, qual que é essa auréola que está cercando o Nuno Álvares Pereira? E daí vem a resposta. É a espada que volteando. Por quê, gente? Porque o Nuno Álvares Pereira, vou voltar aqui para poder explicar isso para vocês. A história desse livrinho aqui nos mostra num determinado momento o Dom Sebastião, que ele perde o trono, Portugal acaba ficando nas mãos da Espanha, certo? Então, o que que acontece? O Nuno Álvares Pereira, ele foi o responsável por resgatar a coroa de Portugal, certo? Ele foi o responsável, ele foi um grande guerreiro, ele foi um grande militar estratégico, tá? Ele foi muito importante para que ele pudesse, então, fazer com que Portugal se tornasse independente da Espanha novamente, tá bom? Então, por isso, aliás, que ele é escolhido também para a coroa, né? Então, é a espada que, volteando,
faz que o arauto perca seu azul negro e brando. Então ele está falando aqui a respeito desse comando, né? O Nuno Álvares Pereira, então ele comandou várias batalhas para que ele conseguisse reconquistar a coroa portuguesa, tá? Então, e um militar, qual é a arma de um militar? É a sua espada. Então ele está fazendo uma comparação entre a auréola de um anjo, de um santo, tá? Com a espada do Nuno Álvares Pereira. Então ele está santificando o Nuno Álvares Pereira e mostrando que, além de um grande militar, ele também foi um grande santo, tá? Ele foi muito, tá colocando o Nuno Álvares Pereira num patamar de algo divino, certo? E aqui, nesses dois últimos versos, tá falando a respeito da luz, né, de uma espada. Do mesmo jeito que a auréola tem a sua luz, a espada também tem a sua luz. Agora vamos para a segunda estrofe, que diz o seguinte: mas que espada é erguida, faz esse halo no céu. O que é o halo no céu? É o desenho da auréola. Então ergue-se a espada, faz essa volta, né? É como se a espada desenhasse, então, essa auréola, tá? Sempre, então, conectando Nuno Álvares Pereira com o divino, tá? Então, o halo que a espada está desenhando é a auréola também. E o que ela é? A Excalibur, a ungida que o rei Arthur te deu. Então ele está comparando a espada do Nuno Álvares Pereira com a Excalibur, que é a tão famosa espada das lendas do rei Arthur, tá? Para designar também a importância desse cara. Esperança consumada, tá? Por que foi consumada? Porque ele conseguiu resgatar a nação portuguesa. Então essa esperança, que um dia foi só esperança, que era só um desejo de resgate, já foi consumada. Ele conseguiu resgatar a coroa portuguesa, tá? São Portugal em ser. Por que esse são aqui, tá? Porque vocês sabiam que o Nuno Álvares Pereira, depois ele foi beatificado, ele se tornou um santo de verdade? Pois é. E depois, continuando, ergue a luz da tua espada para a estrada se ver. Por que para a estrada se ver? Porque a espada tem a sua luz, do mesmo jeito que a auréola tem a luz, a espada também tem a sua luz, e a espada ilumina o caminho de um herói. O caminho do Nuno Álvares Pereira foi iluminado tanto pela espada dele, né, pela guerra, e também pela divindade, né, pela fé, que tá aqui sendo representada pela auréola de Deus, tá bom? Então agora vamos para as alternativas. Eu vou começar, gente, fazendo eliminações das alternativas que são assim, que a gente conseguiria eliminar de cara, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, a letra C, que a gente pode eliminar. E por que a gente elimina a letra C? Porque ela diz o seguinte, tá? Sempre retomando o comando. A seleção de Nuno Álvares Pereira para ocupar o lugar da coroa. O comando termina com uma frase incompleta, a gente precisa completar, né? Então, ocupa o lugar da coroa, distingue por meio do substantivo esperança um regente digno do seu posto. O Nuno Álvares Pereira, ele nunca foi rei. Ele nunca quis esse cargo para ele, nunca quis ser regente, ser rei. Ele não lutou pela coroa, né, para resgatar a coroa de Portugal para ele. Foi para o rei de Portugal, tá? Foi para dar essa coroa para o seu país, né, para conseguir a independência de Portugal novamente, né, para resgatar esse poder absoluto de Portugal, mas não para que ele se tornasse rei. Ele nunca foi um regente, certo? Então, por isso que a gente pode eliminar a letra C. Uma outra também que a gente pode eliminar é a letra B de bola, que diz o seguinte: destaca através da referência ao mito arturiano, porque fala da Excalibur, né? O seu sangue bretão. Ele não fala sobre a sua própria origem em momento nenhum do poema, tá? Uma outra que a gente também pode eliminar é a letra D, que diz o seguinte, retomando, né? A seleção de Nuno Álvares Pereira para ocupar o lugar da coroa enaltece pela repetição da palavra espada a guerra como estrada para o futuro. Lembrando que não foi só a guerra que aí foi a estrada para o futuro. Não foi simplesmente a guerra que reconquistou a coroa de Portugal, tá? Porque ele teve também
a ajuda do divino. Ele está sempre sendo conectado com algo relacionado a Deus, como se ele tivesse recebido a ajuda de Deus. Tanto que depois ele foi também beatificado, tá bom? Então a gente pode eliminar, não é só a guerra, porque senão o poema não estaria conectando com a auréola, ok? Outra que a gente pode eliminar é a letra E, que diz o seguinte: indica, associada ao adjetivo consumada, uma visão desenganada da história. Não é uma visão desenganada, porque, aliás, o projeto, ele foi consumado. Portugal conseguiu restabelecer o seu poder absoluto, né? Conseguiu reconquistar a coroa e a sua independência. Então, não foi desenganada, tá bom? Então, a resposta certa, claro, é a letra A. Mas por que a letra A? A gente não pode, assim, simplesmente ir no chute, né, gente? Responder questão de vestibular não é chute. Vamos lá. Então, por que a letra A? A seleção de Nuno Álvares Pereira para ocupar o lugar da coroa sugere, pela imagem do halo de luz, que a verdadeira nobreza é a do espírito. O poema está o tempo todo conectando a bravura da espada de Nuno Álvares Pereira com uma auréola, com o divino, mostrando que o divino ele é tão importante quanto a guerra e quanto a espada. Certo? Vocês entenderam então por que é esta alternativa? Você tem que entender, tá? Não é chute, tá bom? E esse livro aqui, ele é muito importante, gente, porque ele está confirmado agora para o vestibular de 2023 e também para o vestibular de 2024. Então a gente vai continuar com esse livro por mais um tempo, tá? Então esse livrinho ele é muito importante para você vestibulando, ok? E aliás, eu vou continuar fazendo aqui no canal do YouTube vários vídeos com análises de poemas desse livro, que aliás é um livro muito interessante. Então é isso, beijão, tchau, tchau e até o próximo vídeo.